A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, graças a Deus, estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo, contendo aqui as palavras do Senhor. E hoje eu quero trazer aqui uma explicação, porque surgem muitas perguntas, As pessoas perguntam por que existe o relato de duas criações do homem na Bíblia. Aí perguntaram, ele foi criado duas vezes? Nós vamos aqui com mais detalhe estar explicando esse texto, da Bíblia aqui. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pessoas que lê e se confunde, Gênesis 1 com Gênesis 2, acham que teve duas criações. Mas nós vamos trazer aqui detalhadamente agora uma explicação deste texto para nossa compreensão, Por quê? Faz essa pergunta, por que o livro de Gênesis cita a criação do homem duas vezes? No capítulo 1 de Gênesis é citado que Deus fez o homem e mulher. Depois, no capítulo 2, temos novamente citado a criação do homem e da mulher, Você que está aí assistindo, ouvindo este trabalho agora, este áudio, fique aí ligado que você vai descobrir agora uma explicação detalhada do capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, O começo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos agora explicar como funciona, este capítulo, como foi que Deus fez, Alguém pode pensar que houve, outra criação de outros seres humanos antes de Adão e Eva, que ajudaram a povoar a terra, Ou se tem, Agora nós vamos mostrar aqui que tem uma explicação para essa narrativa, Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Deus criou, eu faço essa pergunta, Deus criou duas vezes o ser humano? Vamos ver aqui, primeiro, após o relato da criação de Deus, de todos os elementos importantes, a vida em Gênesis, Gênesis 1, temos o relato da criação do homem e mulher. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Observe que temos em Gênesis 1 um resumo que compreende toda a criação de Deus, de forma que o leitor, que é o ouvinte agora, aliás, o ouvinte saiba como Deus fez. Esse resumo compreende, querido, tanto a forma como o planeta ganhou sua forma, totalmente ali organizada para a vida, a criação dos animais, a criação do homem e mulher, tudo isso de forma direta e resumida em poucos versos. Já no segundo capítulo de Gênesis, o que muitos não percebem é que não estamos diante de uma nova criação. Não, mas uma explicação aqui, está aqui o autor aqui, ele dando uma explicação de como o homem foi criado, Então aqui é mais detalhamento, da criação já mencionada no capítulo 1, mas agora com foco no detalhamento da criação, principalmente do homem e mulher, com maiores pormenores, certo? Logo no início é dito assim, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, aí ele está falando, quando foram criados, você pode ver aqui, por essa palavra aqui, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Então ele não está falando aqui de uma nova criação, e sim das que já foram criados, ok? Observe que essa frase, amado, mostra que o autor, a partir desse texto, passa a mostrar mais detalhes sobre a criação já realizada. Observe o trecho quando fala assim, foram criados, O foco, claro, é no detalhamento da obra-prima da criação.
de Deus já realizada o ser humano. Terceiro, o autor passa a detalhar questões da criação já citadas em Gênesis 1. Né? Veja, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Gênesis 2, versículo 5. Observa aqui que o autor detalha como estava a terra criada, né? Criada e narrada em Gênesis. Então aqui ele está trazendo aqui, narrando aqui o que foi criado lá em Gênesis 1, do versículo 1 ao 25. Ou seja, antes do homem entrar nela, sendo assim, não é uma nova criação de uma nova terra, mas uma criação, né, da mesma já criada. E a partir de Gênesis 1, 2 e 7, ele narra os pormenores da criação do homem e de como Deus estabeleceu uma casa para ele. Então, né, em Gênesis 2, versículo 7, vai nos dizer, então formou o Senhor, olha só, ele está dizendo formou, ele aqui não está formando, mais uma vez não, ele está falando como foi criado lá em Gênesis. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, certo? Gênesis 2 e 7. Então aqui ele está explicando como foi que Deus criou lá no capítulo 1. Então o homem realmente foi criado no capítulo 1. E mais à frente vem o detalhe, né? Os detalhes da criação da mulher, né? Que em quarto lugar, isso é suficiente para demonstrar que não temos duas criações, mas apenas uma. Mas para aqueles que são mais, né, desconfiados, é importante que pensemos que se realmente houvesse uma outra criação antes de Adão e Eva, a Bíblia entraria em uma grande confusão, não é verdade? Então, por que essas pessoas não teriam sido mais mencionadas? O que ocorreu com essas pessoas por conta do pecado de Adão e Eva, já que elas não teriam pecado, né? Você vê que a história vem sempre mencionando Adão e Eva, e não, né, as outras pessoas que muitos pensam que foram criados antes de Adão e Eva. Por que é citado na Bíblia como o primeiro criado e não essas pessoas? Pois assim está escrito, né? Vai dizer daí em 1 Coríntios 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, ó, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ok? 1 Coríntios 15, 45. Quinto lugar, esses questionamentos e argumentos apresentados mostram que achar que houveram pessoas antes de Adão e Eva não é algo razoável, porque aqui está falando, né? Falou em 1 Coríntios, o primeiro homem, Adão, né? Então vamos ver aqui. Então, esses questionamentos, amados, é apenas argumentos, né, apresentados, né? E esses argumentos mostram que achar que houveram pessoas antes de Adão e Eva não é algo razoável e acaba por trazer muita confusão às narrativas bíblicas, além de deixar várias perguntas sem respostas. Por isso a ideia de que Gênesis 2 é um desdobramento, né, desdobramento de Gênesis 1, né, onde existe detalhamento da criação já feita, é bastante correta e se harmoniza aqui corretamente com as narrativas bíblicas, certo?